O que seria uma postura primordial de um treinador? A primeira parte para você ter uma postura de um treinador de elite, tá? É a expressão verbal, tá? Você precisa ter uma expressão verbal perfeita, tá? A expressão verbal. O que entra aqui na expressão verbal? Tudo o que você vai fazer tá com a sua voz. Como você vai postar a sua voz, como que você vai fazer a atenuação da sua voz durante a sua apresentação. Lembrando que temos pessoas visuais, pessoas auditivas e pessoas sinestésicas. O que significa isso? As pessoas visuais, elas precisam de algo, tá vendo uma apresentação, para que ela consiga reter aquele conteúdo, para que ela consiga aprender aquele conteúdo de uma forma mais fácil. Já as pessoas auditivas, elas precisam que você fale de uma forma mais pausada. Então as pessoas visuais, você pode acelerar, tá? Falar um pouquinho mais rápido, com uma velocidade mais rápido. Agora, as pessoas auditivas, você tem que falar de uma forma mais atenuada, mais devagar, mais pausado. Porque elas precisam entender a sua mensagem de uma forma bem devagar, para que elas consigam reter toda aquela informação. Já as pessoas sinestésicas, elas são bem mais devagar. Então elas precisam sentir a sua voz, ela precisa sentir a sua apresentação. Esse tipo de pessoas irão aprender muito com dinâmica, com demonstração, imaginando um treinamento na área de segurança do trabalho. Elas vão aprender muito quando você está falando de um equipamento e você pega esse equipamento e leva para ela ver esse equipamento, para ela pegar esse equipamento, sentir esse equipamento. Por isso que iremos ter uma aula onde a gente vai falar de estilos de apresentação. E um dos estilos de apresentação é você ser demonstrativo, principalmente para atender, tá, as pessoas sinestésicas, porque elas precisam sentir o equipamento, ela precisa catar na mão, ver o equipamento e ouvir você falando toda a informação sobre esse equipamento para ela conseguir adquirir esse conteúdo e aprender com o seu conteúdo. Então precisa ter essas etapas de aprendizado. E aí a gente, na hora de ministrar um treinamento, a gente precisa fazer muito o rapport com o aluno. Antes do rapport aconteça, nada vai acontecer no seu treinamento. O que é rapport, Claudemir? Eu não entendo. O que é rapport? Rapport é você ser o mais parecido com as pessoas que estão assistindo o seu treinamento. Então, assim, como a gente tem 3 tipos de pessoas no nosso treinamento, você precisa ter uma expressão verbal muito adequada. Como que funciona essa expressão verbal? Uma hora você vai acelerar a sua voz, vai falar de uma forma mais rápida. Em outro momento, você vai falar um pouquinho mais pausado para que as pessoas consigam entender a dicção da sua voz, para que elas consigam entender palavras por palavras que você está falando e explicando naquele momento. E agora tem pessoas que você vai ter que ser mais devagar ainda, você vai ter que pausar mais ainda a sua voz. Então você vai ter que chegar e falar mais tranquilo. Gente, esse equipamento funciona dessa forma, ele faz dessa maneira devido a essa situação. Então você está dando mais pausa na sua voz. Isso sim é expressão verbal. Então como que eu atinjo esses 3 tipos de categoria de pessoas? Atenuando a minha voz. Um momento eu falo mais rápido, outro mais pausado, outro mais devagar ainda. Um momento eu aumento o som da minha voz, falo com mais potência, com mais energia. Outro momento eu falo mais tranquilo e mais pausado. Então, quando eu quero chamar a atenção do aluno, fazer que ele preste atenção no meu conteúdo, eu aumento a intensidade da minha voz.
Com isto, o aluno ele vai entender que você está falando algo extremamente importante, que eles precisam manter a atenção constante na sua apresentação. E assim, com essa atenuação de voz e com a velocidade da sua voz, você vai entregar, tá, uma expressão verbal como deve entregar um instrutor de elite.